Numa clara manhã do mês de março de 2020, a Escola de Ensino Fundamental recebia seus alunos para mais um dia de atividades repletas de expectativas e desejos de encontros entre alunos e professores. Numa sala de terceiro ano do ensino fundamental, um professor empenhava-se na seguinte brincadeira: "Vamos escrever uma carta?" E os alunos responderam: "Sim." E o professor indagou: "O que deve conter na carta?" E os alunos responderam: "São Paulo, 12 de março de 2020. Esse pequeno gesto despertou um verdadeiro turbilhão de reflexões. Aquele mestre, munido do espírito da alfabetização e letramento, encetou um dos grandes gargalos da alfabetização e do letramento no Brasil: os processos de leitura e a escrita. O objeto da língua escrita, no caso o texto escrito, deve primar pela interlocução, no caso o pensamento das crianças. Quem não se surpreende ao encontrar uma expressão que não conhecia semanticamente seu sentido? Logo, os símbolos, signos e gráficos devem estar ao pleno alcance. Nesta perspectiva, a educação deixa de ser um processo de acúmulo de conhecimento e projeta-se como ação da formação humana, aí encaminhando a lugares mais elevados, como, por exemplo, a constituição da pessoa e da cidadania. Acredita-se que o professor deve agir como aquele que conduz a criança. É aquele que transporta essa criança para o universo da escrita, da interação, da troca de experiências, da troca de saberes. A língua escrita deve ser colocada em situações reais, em situações efetivas de comunicação, nas quais a criança seja convidada a trazer a sua palavra. O universo presente na alfabetização é campo aberto ao constante aprimoramento. O objetivo geral deste trabalho é analisar a importância de se utilizar jogos e brincadeiras como instrumento pedagógico dentro da alfabetização dos alunos do terceiro ano do ensino fundamental. As brincadeiras proporcionam uma aprendizagem mais prazerosa e significativa, pois é por meio de jogos e brincadeiras que ocorrerá o desenvolvimento integral e as potencialidades das crianças. A base teórica desse projeto integrador está desenvolvida através de estudos de Piaget, Cunha, Vygotsky, Froebel, Bontempo, Barros. Tais autores tratam da importância da aprendizagem das crianças através dos brinquedos e das brincadeiras, motivadas pelas atividades sensoriais. As atividades sensoriais, no que diz respeito ao desenvolvimento das habilidades da criança, representam possibilidades de criar, explorar e usar diferentes sentidos, além de ajudar no desenvolvimento cognitivo, linguístico, emocional e social dos pequenos. A metodologia aplicada nesse estudo teve caráter empírico e teórico, ambos realizados através de pesquisas com levantamentos de estudos sobre o assunto em artigos e vídeos. O objetivo foi de analisar, observar práticas de ensino focadas no design thinking, meio para buscar as soluções de muitos desafios, entre eles o trabalho individual dos professores. O trabalho contou também com a pesquisa de caráter bibliográfico, conforme Gil e Fonseca, e também uma investigação de campo. No que se refere ao estudo bibliográfico, ele é feito por meio de um levantamento de referenciais teóricos, livros, artigos científicos, consultas em sites e em outros canais de comunicação. Quanto à abordagem empregada nesse trabalho, ela se aproxima de uma pesquisa qualitativa. Na
pesquisa qualitativa não possui a preocupação com a quantidade dos dados. Entretanto, há a preocupação em interpretar o fenômeno em observação. De forma geral, na investigação qualitativa, o objetivo é buscar conhecimento sobre um assunto que se sabe pouco. Com a interação dos alunos em sala, o tema da aula fica mais interessante. Com essas atividades, cada um teve a oportunidade de se expressar tanto com a arte, produzindo o desenho, como com a ideia com que cada um tinha sobre o assunto. Elas tiveram a oportunidade de aprender brincando, pois o assunto era de interesse delas, era o sonho de cada um. Com essa atividade, valoriza-se os sentimentos e desejos das crianças, que compartilham de seus sonhos e desejos e realidade com os amigos. Em verdade, tratou-se acompanhar a atividade de leitura de cartas, por exemplo, como uma brincadeira que envolveria tanto o aluno como o professor num processo contínuo, em que o letramento e a alfabetização desempenhariam a construção lúdica da carta endereçada a uma outra professora. Pode-se constatar que a brincadeira, de forma leve, descontraída e divertida, despertou a curiosidade e o desejo de pesquisa pelas crianças. Essa foi a nossa maior pretensão. Certamente, a dinâmica de alfabetização e letramento é um desafio de singular processo complexo em que o professor precisa se conscientizar dessa complexidade. Pois, meninos e meninas, diante de múltiplas informações, tais como seu lugar de origem, condições sociais e física, asseiam a sua pertença em relação à escola, isto é, compreendem-se como unidade. Por fim, e não menos importante, entendem-se que um ambiente alfabetizador que respira a língua escrita por todos os cantos é aquele garantidor do acesso à cultura escrita. É preciso que a escola garanta a possibilidade de experiências para o aprendente da língua, a fim que ele seja um usuário da escrita. O que, por sua vez, implica em descobrir diferentes gêneros, diferentes formas de dizer e aprender essa escrita. Aprender o sistema de aprender com o fato, tendo em vista mantê-los sobre os propósitos sociais e comunicativos da língua.